Olá, estamos começando mais um vídeo da nossa disciplina Prática de Ensino 3 da turma de Pedagogia da FAM. O que eu trago hoje como temática é a questão dos desafios que o professor tem na sua prática de ensino. Então, nas últimas aulas nós temos discutido diversos temas, mas principalmente são propostas que estão ligadas ao movimento escola-novismo, né? Então, o movimento escola-novista aconteceu durante o início do século XX, final do século XIX, mas nós vimos que Pestalozzi já em épocas anteriores, né, já acenava para essa proposta diferente de fazer uma prática de ensino diferente, né, uma pedagogia diferente. Nós falamos em outras propostas, nós falamos da pedagogia Waldorf, né? E o que nós queremos ao trazer essas teorias ou trazer essas propostas? Fazer a gente refletir sobre como nós, como educadores, numa cidade como Abaetetuba, no município, né, como Abaetetuba, como é que um professor pode trazer também propostas diferentes? Nós vimos que alguns educadores, como foi o caso do Pestalozzi, eles lidaram com situações bem adversas. E nem por isso eles deixaram de inovar. Mas nós colocamos no último vídeo que entre os desafios do professor está a questão de que ele precisa ter condições para realizar o seu trabalho. Porque é muito difícil a gente realizar um trabalho de qualidade se nós não temos as mínimas condições. Bom, mas nós precisamos colocar na balança tudo isso e ir em frente. O que nós queremos tematizar hoje, refletir, debater com vocês hoje, são, além da última temática que nós falamos também sobre a identidade do professor, né? Quando eu reflito sobre o que eu sou como professor, como eu sou como professor, quais são as atitudes que eu tenho diante, né, de uma turma, como é que eu preparo minha aula, como é que eu planejo minha aula e como é que eu direciono a minha aula. Então, em prática de ensino, eu preciso considerar uma coisa, não é? As dificuldades que eu vou ter, os desafios, e entre esses desafios, as diferenças individuais. É porque, por mais que que a gente pode falar sempre assim, não é? Para o professor dar uma boa aula, ele precisa se planejar, ele precisa fazer o seu plano de ensino, chegar lá, colocar em prática aquilo que ele planejou. Só que nem sempre as coisas são assim. Por quê? Porque nós estamos lidando com seres humanos, né? Então, seres humanos são imprevisíveis. Claro que ajuda a gente ter um planejamento, ajuda muito. Só que esse planejamento, ele precisa ser flexível, considerando justamente essas diferenças individuais. E o que são essas diferenças individuais? É porque cada pessoa, cada aluno que está ali, tem uma história de vida diferente, tem personalidades diferentes, tem atitudes, comportamentos diferentes. Então, como a gente proceder? Um dos críticos dessa visão de tentar homogeneizar, de tentar igualar todo mundo como se todos os alunos fossem iguais, é o Howard Gardner. Howard Gardner é um dos teóricos, né, das inteligências múltiplas, e ele fala que essa sala de aula homogênea, essa tentativa que às vezes a gente tenta dizer assim, olha, eu vou passar esta atividade e todo mundo vai ter que fazer a mesma atividade da mesma maneira, com as mesmas respostas. É um grande erro, tá? É um grande equívoco do professor que faz isso, de acordo com o Gardner. Por quê? Porque cada aluno aprende de um jeito, cada aluno tem a sua própria maneira de assimilar o conteúdo. Nem todos assimilam da mesma maneira
Então, o que o professor precisa é fazer esse planejamento flexível. Então, o que significa esse planejamento flexível? Considerar essas diferenças, que vai ter uma. Vou dar um exemplo. Eu vou dar aula para a turma da quarta série e a minha atividade hoje vai ser que os alunos deverão contar uma história. Cada aluno vai ter que contar uma história. Então eu divido a turma em dupla, cada dupla um conta uma história para o outro. Maria conta para o João a história do Chapeuzinho Vermelho, João conta para Maria uma história do Batman que ele assistiu num desenho. Pedrinho conta para Rafael a história do João e o Pé de Feijão e Rafael conta a história do Superman que ele assistiu no desenho da televisão, tá? Até aí parece tudo bonitinho, né? Porque eu tinha planejado que a, a, a minha aula ela se dá em torno de histórias, né? De contação de histórias, de que os alunos deveriam trazer uma história e a partir dessas histórias que eles contassem, que eles verbalizassem, eu poderia pedir para eles construírem um pequeno texto contando o que o colega, a história que o outro colega contou, que seria uma forma de interagir, de trazer a diferença de um para o outro, né? Você conta para mim, eu conto para você uma história. Então eu tenho que assimilar a sua, que não é a minha, e você tem que assimilar a minha. Então é uma forma de lidar com as diferenças. Porém, a gente tem que considerar que tem alunos que são tímidos, que vão dizer: "Ah, professor, eu não consigo contar. Ah, professor, eu não consigo contar história. Eu não sei contar história." Mas você não trouxe nenhuma de casa. Ah, não, professor, eu tenho vergonha. Ah, então aí nós já percebemos as diferenças. Como lidar com essas diferenças? Como lidar com essas situações onde os alunos se recusam a fazer uma atividade por causa de uma constituição da sua personalidade? Ele é tímido, ele tem vergonha de falar, de se expressar. Eu até posso forçar, eu posso pressionar, dizer: "Olha, tu vai ficar reprovado se tu não falar." O que vai acontecer? Ele vai gaguejando, ele não vai conseguir falar direito, ou ele vai falar de uma forma incompreensível, muito baixo, porque quando a pessoa é tímido, a tendência ela é baixar muito a altura da voz, de forma que ninguém vai entender o que ela está tentando passar. Então vai acabar que a minha atividade ela vai ficar prejudicada. Aquilo que eu tinha planejado pode ter esse entrave. Então, como proceder nessas situações? Aí é que é o desafio da aula de hoje. A aula de prática de ensino é para a gente refletir sobre as diferenças, né? Então esse é um primeiro problema. O segundo problema que eu trago para vocês é quando eu resolvo fazer uma atividade que envolva movimento corporal. Então vai ser uma aula de matemática para uma turma de segunda série, então eu quero dar uma aula dinâmica, uma aula passeio, então eu levo os alunos para o pátio e lá eu faço eles andarem, então eu digo para eles: "Olha, vocês vão dar uma volta em torno do pátio e vocês vão medir 10 pés." Tá? Eu quero que eles entendam a noção de medida. Tá? Então são 10 pés. Aí de lá vocês vão pegar esses 10 pés e vão somar com os 10 pés do seu colega para ver qual o tamanho que vai ficar. Nessas atividades corporais, que aí no caso é envolvendo a matemática, né? Um jogo matemático para eu tentar obter do aluno a aprendizagem de medidas. Porque na antiguidade, nas culturas antigas, quando não existia essa metrificação que nós temos hoje, né, que surgiu no século XVIII, eles mediam por pés. Então, nessa atividade pode acontecer que um menino empurra o outro. Como existem muitas diferenças individuais, pode ser que tenha um aluno que assimile aquela regra: olha, não pode empurrar o colega quando vocês estiverem fazendo a medida dos pés, né? No chão, os 10 pés. Aí vem um outro empurra ou passa a perna, o outro
tropeça e cai, e aí ele fica com raiva e pula no outro e já vira uma briga na sala. Então essas reações que a gente não estava no planejamento, elas podem acontecer. Por quê? Por causa das diferenças individuais, por causa da história de vida. Tem crianças que são mais agressivas, tem crianças que não sabem lidar com seu corpo, tem crianças que não sabem lidar com o outro, com o movimento do outro, com o ritmo do outro, que tem alunos que são mais lentos, né? Tem alunos que têm menos coordenação motora, tem outro que é mais esperto, que ele tem mais traquejo com a movimento, com o espaço em torno dele, ele tem mais equilíbrio, então ele pode, nessa disputa, nesse jogo, ele pode empurrar o colega que é mais atrapalhado. Então, nessas horas, como é que o professor tem que proceder? Como lidar com a agressividade da criança no momento da aprendizagem, quando há falta de concentração? Tá? Então eu vou jogar para vocês pensarem disciplina prática de ensino. A gente tem que pensar nessas situações quando a gente planejar nossa aula e de pensar como é que nós temos que lidar com essas diferenças. Tá? Eu vou parar por aqui. Aqui eu já coloquei dois desafios, né? Então, para vocês pensarem e responderem no fórum. Tá ok, pessoal? Uma boa aula.